Olá, abelha rainha, seja muito bem-vindo ao canal Identidade é Poder. Se você nunca me viu, não sabe nem o que você está fazendo aqui, calma, fica comigo. Vou me apresentar, eu sou a Bianca, sou a mentora de beleza emocional e estratégica e hoje eu vou falar com vocês sobre 4 truques visuais para expressar mais maturidade. Mas antes, espera lá. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, todas aquelas coisas que você já sabe. Mas se no final também, você ficar até o final, lógico, e gostar, compartilha, por favor. Manda para aquela sua amiga que tá desesperada porque acha que ninguém respeita ela no ambiente de trabalho. E se for você, fica o convite para falar comigo no direct, deixar aqui o seu comentário, que eu sempre respondo os comentários, tá bom? Combinado? Então vamos lá pro conteúdo. Antes de eu falar 4 maneiras de você transmitir maturidade, vamos falar o que é maturidade? O que é transmitir maturidade? O que é ser uma pessoa que no ambiente profissional alguém olha e fala assim, tá aí alguém maduro. Bom, segundo a definição do dicionário, maturidade é a fase adulta do desenvolvimento, ou seja, um ser humano pleno na fase adulta é considerado maduro. Embora nem todo mundo que chegue na fase adulta amadureça, mas tudo bem, isso é outra história, né? Então, significa plenitude, significa evolução. Olha isso, vai pegando, tá? Então, nesse sentido, o que eu percebo? Que maturidade é a pessoa que atingiu um nível de autonomia emocional, um nível de autonomia comportamental, mental, né? É uma pessoa que demonstra consistência, compromisso. Quer dizer, como é que você vai agregar todos esses valores dentro de um visual? A gente está falando de roupa, de acessórios, de cabelo, de maquiagem. Como é que você vai agregar tudo isso? Ou seja, o que você vai vestir? Como é que você vai arrumar o cabelo? Como é que você vai se maquiar? Como é que você vai mostrar para as pessoas, falar para as pessoas que você é uma líder consistente sem falar nada? Fica até o final que você vai descobrir. O que é o contrário disso? O que seria uma pessoa que não é madura? Gente, tá um calor aqui que vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Tá difícil ficar madura aqui nesse calor. O que é uma pessoa que não é madura? É uma pessoa imatura. E o que significa imatura? Aqui nessa definição também. Olha só, infantil. Adultos com atitudes típicas de crianças, sem compromisso ou responsabilidade. Ou seja, alguém que está fora do timing, alguém que deveria ter amadurecido, ter crescido, ter se desenvolvido, ter se tornado plena, mas continua com atitudes de criança. E pode ser que por dentro você se sinta essa mulher madura, que por dentro você sinta esse poder, essa potência, mas as pessoas não estão te tratando de acordo. Você sente que as pessoas, a sua chefia, seus clientes, seus subordinados, as suas equipes, enfim, quem quer que seja, as pessoas que respondem a você de alguma maneira, ou as pessoas para quem você responde também na sua empresa, a empresa pode ser sua, inclusive, ou você trabalha numa empresa e tem uma posição que exige de você maturidade e as pessoas não estão te lendo dessa maneira. Na minha mentoria VIP, eu tenho mentoradas que passam por isso. São mulheres do ambiente corporativo, do mundo corporativo, que acabam se sentindo aquém no trato ali do dia a dia, sentem que não são tratadas como gostariam, porque elas parecem jovens demais. Então são mulheres de 35 anos, 37 anos que tem uma aparência de menina. Eu tô arrumando aqui porque parecia que ia cair um negócio. Mas continuando, então tem cara de menina. Então é uma mulher de 35, 37 anos que as pessoas olham e pensam é uma menina de 20 e poucos. Logo, pensam que é alguém inexperiente. Então maturidade aqui que eu tô falando pra você não é nem questão de parecer mais velha só, mas de parecer alguém experiente, uma líder experiente, alguém que as pessoas podem confiar nas suas decisões, nas suas opiniões, no seu direcionamento. E no trabalho, em todas as áreas da vida, aquilo que você veste, aquilo que você usa como acessórios, a maneira como você arruma o seu cabelo, tudo isso fala sobre você. É um discurso silencioso
E as pessoas vão interpretar isso de uma maneira irracional, emocional. Então não é uma coisa, não é um julgamento. Entende isso? Não é gostei, não gostei porque a pessoa entendeu que tem ou não valor. É uma coisa muito irracional, gente. Isso é o cérebro humano, é biológico. A gente tende, né, a olhar para as imagens, o mundo ao nosso redor, aquilo que os nossos olhos captam, a gente processa isso no nosso cérebro de maneira irracional e emocional. Então, quando as pessoas elas lidam com você no dia a dia e você também lida com as pessoas, muito do que você pensa a respeito delas, antes de você raciocinar, já veio ali uma ideia pré-concebida de acordo com o seu irracional. Então, irracionalmente você olhou e pensou, não gostei, não fui com a cara, ou gostei, vou ser amiga, enfim. Então, quando você precisa direcionar pessoas, elas precisam ler em você essa maturidade. E aí, como é que você vai transmitir isso, por exemplo, num ambiente mais informal? Porque quando a gente pensa em maturidade, também a gente só pensa em coisas extremamente clássicas, em coisas extremamente quadradinhas, ultrapassadas até, né? E às vezes você trabalha num ambiente que é super criativo, ou a sua função é criativa, e você não quer também, você quer transmitir essa liderança, essa maturidade, mas sem parecer também uma pessoa obsoleta. Então, pera lá. Dito tudo isso, né, e definido o que é maturidade, o que é imaturidade, a gente está falando de plenitude, de experiência, de transmitir isso. O que pode acontecer agora para você se sentir desrespeitada ou sentir que as pessoas não dão o devido valor àquilo que você está falando? Claro que pode ser uma questão de comportamento, mas aqui a gente está falando do ponto de vista visual, tá bom? Então nós estamos falando de truques visuais para que você pareça mais madura. É lógico que um visual sozinho não significa muita coisa. Enquanto você está com a boca fechada, ok. Enquanto você está ali parado no seu canto, ok. As pessoas vão ler você exatamente como você planejou, baseado no que você está aprendendo aqui hoje. Mas um look nunca é só um look também. Assim como ele emite uma mensagem, ele precisa que você segure o que você está usando. Então você precisa ter comportamentos que sejam adequados àquilo que você está buscando transmitir. Então, muito mais do que você mostrar que é a pessoa em quem se deve confiar, é a pessoa que se pode seguir as orientações, as recomendações, as opiniões, é mostrar também através do seu comportamento, ou seja, seu tom de voz, suas atitudes, a forma como você lida com as pessoas, ou seja, sua inteligência emocional. Então, tudo isso tem que estar conectado. Você precisa saber quem você é, o que você está fazendo ali e expressar isso visualmente. O visual, ele serve para reforçar coisas que você já reconhece em si mesma. Então, é muito importante, e você sempre vai me ouvir falar isso, que você passe por um processo de autoconhecimento. E eu tenho certeza que no mundo corporativo ou do empreendedorismo você já deve ter feito 1 trilhão de testes de personalidade. Só que o que acontece? Teste de personalidade não ensina você a se expressar visualmente, não ensina você a criar uma linguagem não verbal adequada àquilo que você descobriu sobre si mesma. Eu sei que você está entendendo. Fica meio assim, denso, mas calma, a gente vai falar de roupa, de sapato, a gente vai falar de tudo isso, tá bom? Mas é importante que você, acima de tudo, segure o look. E para segurar o look, minha amiga, você precisa saber quem você é, do que você é capaz. Aqui você veio ao mundo e não esperar também o tempo inteiro que as pessoas validem você. Então, o que você vai aprender aqui é uma maneira também de você se sentir mais segura, claro, mais confiante. Isso também é muito importante, né? Então, você o que acontece? Se o seu visual atual não é coerente com aquilo que você está tentando transmitir, no caso que a gente está falando aqui é maturidade, você vai ter que despender muito mais energia para convencer as pessoas daquilo que você está falando ou daquilo que você está querendo exercer de influência. Então você vai ter que abrir sua maleta, seu arsenal de simpatia, de carisma, de comunicação verbal, tudo isso para chamar atenção e para fazer com que as pessoas ouçam sua mensagem. Isso gasta muita energia,
né? É muito cansativo você ficar tentando convencer as pessoas de alguma coisa, ainda que isso vá beneficiá-las também. Mas se a mensagem comunica com a imagem, você já evitou um monte de estresse e diminui o seu esforço, porque você vai exercer um outro tipo de influência também nas pessoas, que é justamente isso que eu tô falando, que é esse campo irracional do nosso cérebro. Então as pessoas vão te ler sem saber exatamente por que elas estão confiando em você. Claro que você tem que mostrar que valeu a pena, né? Bom, já falei isso. Então vamos lá, emitir os sinais corretos, certo? Através do vestuário, através do estilo pessoal. Ah, uma coisa que eu lembrei, inclusive eu anotei para não esquecer e já ia esquecendo. Pode ser que a sua beleza natural te favoreça porque você parece bem mais jovem. E isso, por um lado, é extremamente positivo, porque a gente quer evitar a todo custo o envelhecimento, né? Então, quanto mais jovem, melhor. Tem gente que, inclusive, faz uso de todo tipo de recurso estético disponível no mercado e que o bolso pode bancar para parecer mais jovem ou para se sentir mais jovem. E às vezes o corpo envelhece e na nossa cabeça a gente não consegue se enxergar naquela idade, né? Então talvez você seja essa pessoa que é sortuda, entre aspas, que as pessoas olham e enxergam o quê? Alguém muito mais jovem, uma mulher muito mais nova. Então, como eu falei, eu tenho mentoradas que têm 35 anos, mas que aparentam 25. E por que isso acontece? Porque muito provavelmente nas feições, nas suas feições, e é o que acontece nessas mentoradas que eu mencionei, existem muitas formas arredondadas. Maçã do rosto, formato dos cílios, das sobrancelhas, ou o formato do rosto em geral. Então, quanto mais formas arredondadas, mais jovial você vai parecer. Então, você fica fofinha, fica com aquela carinha de anjinho, de bonequinha, de boazinha. E às vezes nem é sua personalidade. Você tem uma personalidade forte, de repente você tem traços de temperamentos extrovertidos, mas as pessoas sempre tratam você como se você fosse uma fofura. E você não suporta isso. Eu vou até te contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, que acontecia muito. Alguns dos meus traços são mais retos e outros são mais arredondados. Dependendo de como eu uso o cabelo e as roupas, eu vou tender a reforçar mais uma característica ou outra. E teve um tempo na minha vida que eu queria me sentir mais forte, que nem a gente está falando aqui hoje. Eu queria que as pessoas me olhassem como alguém com potencial para resolver aquilo que eu estava me propondo fazer, uma profissional mais assertiva. E no final das contas, gente, eu tenho quase 1,80 m, as pessoas me enxergavam como se eu fosse desse tamaninho, ou eu me sentia desse tamaninho, porque todo mundo achava que eu era fofa e boazinha, e eu não sou fofa e boazinha. Então eu tinha essa dificuldade, eu falava que eu me sentia uma trouxa. Eu sempre conto essa história, né? É porque isso mexeu comigo, gente, pensa numa fase ruim da vida que era essa. Porque eu sentia que eu tinha força, mas eu não conseguia expressar essa força até que eu fui entender como é que funciona essa questão dos arquétipos, que depois a gente pode falar. Então, existem mentoradas, existem pessoas, e pode ser que você seja essa pessoa, que vão se identificar com isso, assim. Poxa, eu tenho cara de criança. E aí como é que eu faço? Vou fazer plástica? Não, amiga, calma, calma, deixa de ser radical. Às vezes, com pequenas mudanças, você consegue já ir conquistando essa autoridade, essa potência que você sabe que tem, que você quer que as pessoas enxerguem em você. Então, eu vou falar das 4. Número 1, vamos lá para esse conteúdo que eu sei que você está ansiosa. Primeira coisa, você precisa saber manipular as cores. Então, seja um ambiente corporativo ou seja a empresa sua, qualquer que seja o ambiente, cores escurecidas tendem a transmitir mais força. E o que eu quero dizer por cor escurecida? Preto, cinza, azul marinho? Não só. Pensa no seguinte, que você tem aqui uma lata de tinta lilás. Aí você põe uma gotinha de preto ou de cinza escuro. Não vai deixar de ser um lilás, mas ele vai ficar mais escuro. Então é isso, é como se você estivesse debaixo da sombra. São cores mais na sombra. São cores mais na sombra, mais escurecidas. Então, vinho, roxo,
azul petróleo, verde petróleo, cinza azulado, cor de chumbo, preto propriamente, marrom, fúcsia. Então, cores escuras, o que acontece? Assim como nós temos uma personalidade, um espírito, uma energia, as cores funcionam da mesma maneira. Então, as cores por si só têm uma energia própria. Então, as cores mais claras, elas vão emitir uma energia de abertura, de expansão, de alegria. As mais suaves, mais aguadas, vão transmitir suavidade, acolhimento, tranquilidade, sensibilidade. E as cores escuras, elas já vão transmitir mais potência. Então, algumas vão ter uma energia de muita potência, muita energia, por exemplo, vermelho, e outras, como por exemplo o preto e o cinza, né, e tudo que é meio derivado do preto, vão transmitir mais austeridade, introspecção, mas também poder, força. Então, pensa assim, olha, quando eu misturo cores, eu estou misturando energias. Então, se eu tenho uma cor que naturalmente ela é mais clara, mais alegre, mais vívida, quando eu coloco um pouquinho de preto nela, ela tende a ficar mais fechada. Essa é a palavra. E cores fechadas transmitem força, transmitem poder. Certo? Cores mais macias vão transmitir outras coisas. O que é uma cor macia? Se o marrom for muito quente, ele vai ser uma cor macia. Eu não quero explicar muito essa questão de cor para você agora, porque senão eu vou acabar falando só desse aspecto. E eu quero falar para você dos quatro truques. Então hoje vai ser uma coisa mais generalizada, mas depois a gente pode entrar de novo nesse tema e expandir mais isso e abrir mais o que seriam essas cores efetivamente e também saber quais são as suas cores, porque você sabe que cada uma de nós combina com um intervalo de cores específico, que na classificação da coloração foi chamado de estação. Então, foi associado a uma estação do ano. Então, cada uma de nós aqui tem uma pele, um tom e subtom de pele que vai casar melhor, vai combinar melhor com determinadas cores dentro de uma estação. Então, algumas de nós vamos ficar melhores com cores quentes e opacas, outras com cores quentes e vivas, outras com cores frias e escuras, outras com cores frias e brilhantes e por assim e assim por diante. Então, eu tô falando de uma forma mais geral, baseado na psicologia da cor. Então pensa assim, cores escurecidas vão transmitir força e poder. São as minhas melhores cores? A gente vai descobrir isso num outro momento, mas hoje é só para você entender que, por exemplo, quando você vai num fórum, você vê que a grande maioria dos advogados e advogadas estão usando roupas escuras. Você não vai encontrar assim, não sei, eu ainda não vi, mas pode ser que você encontre, mas não é comum você encontrar um advogado ou uma advogada que nem a Ellie Woods do filme Legalmente Loira usando um tailleur pink, né? Não é muito comum. E também porque, nesse caso, aqui aproveitando a deixa para falar do Pink não vai transmitir força e poder. Por quê? Porque o rosa, e dependendo das tonalidades, ele vai expressar de sensualidade a inocência. Então, quanto mais perto do vermelho, né? O que é o rosa? Rosa é uma mistura de branco e vermelho. Então, quanto mais vermelho eu tenho no rosa, mais forte ele fica, mais ele vai ser sensual. Quanto mais branco eu tenho nessa mistura, quanto menos vermelho, mais inocência ele vai transmitir. Então não seria uma cor adequada para você transmitir força e poder. A não ser que esse rosa venha com um toque de preto. Porque aí você já fecha um pouco essa abertura, você comprime, você retrai. Então o rosa fica mais retraído, que seria um fúcsia, alguma coisa do tipo, mas assim, não seria o mais indicado o rosa para expressar força e potência. Você pode usar o rosa, de repente, numa outra ocasião, mas não nessa aqui específica em que a gente está falando de transmitir maturidade, certo? E nesse sentido também, a maturidade está relacionado à consistência, à experiência, à estabilidade, força, poder, enfim.
tá? Então, cores escurecidas, esquece o cor-de-rosa, esquece o lavanda, esquece o menta, esquece aquele cinza fofinho, bem clarinho, que você combina ali com aquela camisa de golinha Peter Pan, com botãozinho de pérola. Isso não imprime força, e pode ser elegante, claro, não tô falando de elegância. A gente tá falando aqui de uma leitura arquetípica que vai simbolizar essa estrutura. E aí, eu já entro no segundo ponto aqui, né? No segundo truque. Então, o primeiro truque é trabalhar com cores escurecidas. Não precisa ser monocromático, você também não precisa cair na tinta de luto. Calma, não é isso. Eu só tô te falando que existe um contraste, existe uma diferença entre as cores mais abertas e as mais fechadas. Você entendeu, né? Você é inteligente, eu sei que você entendeu. Então é isso. Nesse sentido, cor precisa combinar com uma forma. E para transmitir maturidade, a gente vai trabalhar principalmente com formas retas. Então, formas geométricas também expressam um tipo de energia, de personalidade, de características que vão influenciar o nosso psicológico, o nosso comportamento, o nosso julgamento, lembra? Irracional. Então, quando eu falo de cores escurecidas, estou falando de solidez, eu preciso também de linhas sólidas. E nesse ponto, linhas sólidas vão ser as verticais e as horizontais. O que isso significa? Que os cortes retos, os tecidos mais estruturados. Então, sim, a gente está falando de terno, a gente está falando de calça reta, a gente está falando sim de saia lápis, né? A gente está falando sim de peças mais clássicas, mas o clássico não necessariamente precisa ser o tradicional. Pode ser que você imprima ali o seu estilo. Então, por exemplo, digamos que você trabalha num ambiente informal e você usa jeans e camiseta. Como é que você vai transmitir essa mesma força, essa mesma maturidade? Você pode escolher, por exemplo, um jeans reto, sem muitos detalhes, sem rasgo, muitos bolsos, aplicação, nem jeans da moda, tem que ser algo assim atemporal. E acho que nesse ponto um jeans reto azul marinho é o que casaria melhor com essa mensagem que a gente está querendo transmitir. Então, quanto menos você usar peças da estação, mais clássica você fica. E aí você pode brincar com acessórios, que é o terceiro truque, mas que eu vou falar já já. Então, as formas, elas vão trazer também uma associação com textura. Então, quando eu tô falando de formas retas, eu tô falando também de ombreira, né, que a gente percebe. É só você olhar, olha o jornalismo de bancada, como que funciona. As pessoas usam roupas clássicas, sociais, não tem muita informação de moda, né, é muito mais tradicional. Então, você vai usar essas formas combinando entre si. Então, se você não gosta de terno, beleza. Então, você vai usar ali no lugar da camiseta com a calça jeans, uma camisa estruturada. Se você gosta de brincar com androginia, ou seja, de misturar um guarda-roupa masculino com um guarda-roupa feminino, você pode usar uma camisa masculina, que eu acho muito legal, com uma saia e escarpão, por que não? Ou você pode usar, de repente, uma saia mais feminina, uma saia godê, estilo anos 50, que eu também adoro, e colocar com um sapato masculino, que também é bem legal, e usar com meia fina. Então tem vários truques visuais que você pode colocar quando você brinca também com essa energia masculino-feminino. E dentro desse sistema, né, de arquétipos, o masculino está ligado às linhas retas. É só você pensar em embalagem de perfume, em designs mais voltados para o público masculino, você vai perceber que é tudo muito horizontal ou vertical e robusto, né? São formas largas, normalmente de cores escurecidas, né? A gente vê, por exemplo, falar de perfume masculino é verde musgo, marrom frio, amadeirado, escuro, preto, vermelho, vinho, o que mais? Coloca aí nos comentários. Então é isso, é você trabalhar essas formas. Então você vai usar também, de repente, um tecido de lã, você vai usar tecidos próprios para roupa social que são mais estruturados, e aqui fica
uma advertência, mas é uma advertência bem light. Roupa social, quando a gente quer imprimir esse ar mais austero, mais de maturidade, não combina com aquela sensualidade toda da roupa colada, adesiva no corpo, marcando bumbum, cintura, não combina. Existem outras peças de roupa que evocam essa sensualidade, mas a roupa social em si não vai ser a melhor para você transmitir essa sensualidade. Então você tem que escolher. Nesse sentido, você vai transmitir mais maturidade e consistência ou você quer ser sensual, sexual? Então, se a ideia não é ser sensual e sexual, não use calça social colada no bumbum, porque não tem nada a ver. E eu acredito que você está querendo transmitir uma mensagem baseada em outros atributos, por exemplo, na sua liderança, e não só no seu grau, no seu nível de sensualidade física, certo? Então, cuidado com isso. Que além de feio, talvez você esteja transmitindo a mensagem errada sobre você, sobre como você quer ser vista no ambiente profissional, certo? Então deixa esse bundão pra praia. E olha lá. E aí, a gente falando de formas agora, vamos falar também dos acessórios. Agora sim, os acessórios vão ser o terceiro truque. Olha só, quanto menos acessórios a gente use de boa qualidade, mais a gente transmite elegância. Parece que você é aquela pessoa assim, chique sem esforço, sabe? Que é simples. E aí as pessoas olham e falam, gente, eu não sei o que tem nessa pessoa, que eu não consigo ser assim. É porque são coisas que são escolhidas a dedo. Então você investe em bons acessórios sem necessariamente ter que ter um monte. Claro que a gente adora bijuteria e alegria, eu amo. Mas a gente tá falando de novo. Maturidade, transmitir uma imagem de liderança madura, eficiente, experiente. Então você vai escolher ali um relógio que seja bacana. Se você vai para o lado mais despojado, você pode de repente usar ali um relógio mais masculino, um relógio quadrado, retangular, que tenha um design tipo esses Apple Watch, né, que são meio futurista. Então é legal, é bonito, é elegante, você consegue. Apesar de ser esportivo, dependendo de como você combina, por exemplo, se você tiver daquele jeito que eu falei ali, usando, brincando com alguma coisa masculina, pode ser que fique legal, né? Brincando ali com as energias céu e terra, e aí você consegue combinar. Energia céu quer dizer energia masculina, de expansão e extroversão, e energia terra é feminina, de acolhimento e introversão, certo? Depois eu explico isso melhor. Senão isso aqui vai ficar desse tamanho. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu não vejo mais vídeo dessa Bianca porque ela fala demais. Então, acessórios clássicos, não tem erro. Relógio de pulseira de couro, acessórios clássicos, relógio com pulseira de couro, um design minimalista, sem tanta pedraria, detalhe, sem muita coisa, né? De repente você gosta de acessórios grandes, eu amo acessório grande. Você escolhe um ponto do seu visual, pode ser um anelzão, pode ser uma armação de óculos mais extravagante, mas que tenha formas rígidas também, sólidas. Pode ser um colar, um super colar que você usa ali, você tem um look todo minimalista e de repente o colar é a cereja do bolo. Então você vai escolher um ponto ou dois ali do seu visual para você equilibrar esses picos de atenção. Pensa assim, a sua imagem pensa que os olhos das pessoas, do seu interlocutor, são um veículo e você, o seu visual, é uma estrada. Então eles vão passeando, né? E para que a viagem fique agradável, não sei se essa analogia tá boa, mas vamos lá. Então, para a viagem ser agradável e eles conseguirem observar pontos de atenção ali, os pontos turísticos durante o percurso, é importante que não tenha poluição, porque senão você não consegue enxergar nada, é uma confusão visual. Então, pensa assim, que conforme as pessoas estão te observando, existem pontos de atenção, pontos onde os olhos vão demorar mais tempo observando. Se você tem muita informação, se você tem muita coisa acontecendo, isso vira uma confusão e aí passa a ser deselegante, você está transmitindo uma mensagem poluída.
Então, escolhe pontos de atenção, focos de atenção. Em relação aos acessórios também, é interessante você manter ali a energia dos materiais. Então, por exemplo, se você está usando materiais naturais como madeira, bambu, algodão, você vai manter nessa vibe. Se você está trabalhando, está lidando ali, sei lá, com acetato, com resina, ou se você está mexendo com, se você está usando acessórios metálicos, algumas coisas até conversam entre si. Por exemplo, os metais envelhecidos e oxidados vão ficar bem legais com materiais naturais, que eu falei, madeira, bambu e algodão cru. Um metal polido, de repente pode até combinar com uma resina, depende. Então assim, você também saber casar a energia dos materiais, aí a gente tá falando de textura. E quando eu falo de formas, eu também falo de texturas, a textura faz parte. Que você vai perceber que normalmente as formas mais arredondadas, elas vão dar a sensação de maciez. Então a ideia aqui nesse terceiro ponto, ou seja, onde a gente está falando dos detalhes, é você fazer com que os detalhes conversem entre si para não criar muita distração, para não deixar o seu visual com ruído, poluído, certo? E aí isso acabar atrapalhando na sua mensagem. Então você pode estar com uma roupa impecável, incrível, mas com os acessórios errados. E os acessórios errados podem acabar com o seu visual. E agora, dentro desse terceiro ponto, uma segunda coisa muito importante, que é o cabelo. Sim, quando você quer transmitir maturidade, esse é o ponto, acho que o mais importante. Você pode estar com uma roupa impecável, clássica, com linhas retas, brincando na androginia, com os acessórios impecáveis também, combinando tudo, textura, forma, volume, cor, tudo, tá tudo conversando. Mas o cabelo não tem nada a ver. E olha, eu não tô falando de cabelo liso, cabelo afro, cabelo encaracolado, cacheado, qualquer cabelo que estiver desalinhado vai também criar ruído na imagem. Então, dependendo da imagem que você quer transmitir, se é mais clássica, ou se é mais despojada, mas ainda assim de maturidade, cabelo extra longo não vai ajudar nessa comunicação. Cabelo bagunçado, despenteado, despojado, à vontade, natural, não vai transmitir essa mensagem. Então, o que seria o ideal para um ambiente profissional? Ou você ter um cabelo mais curto, ou você usar ele preso. Sim, coque, gente. Ai, odeio coque. Calma. Se você entender o poder de um coque, eu duvido que você não vai querer usar. Coque transmite poder, transmite autoridade. Se você tiver rosto quadrado, retangular, oval, você vai ficar maravilhosa de coque. Vai transmitir, vai liberar as linhas do seu rosto, vai transmitir uma mulher que ela é segura, bem resolvida, sabe? Pode reparar. Sabe quem que eu amo que usa muito coque bem apertado, que eu acho super fashion? Palavra nova essa, né? Fashion. Tô só me denunciando aqui. Eu acho super descolada é a Adriane Galisteu. Ela usa bastante coque muito apertado, né? A J.Lo também, a Jennifer Lopez, usa também uns coques altos, maravilhosos. Então, assim, brinque com o seu cabelo. A gente no Brasil é muito dependente dessa sensualidade que o cabelo solto e longo evoca. Mas existem outras formas também de você se comunicar e se expressar através do cabelo, e o coque alto pode ser sim uma boa alternativa. Outra coisa que você pode fazer é um preso lateral. Existem vários truques, gente. Depois eu posso inclusive fazer um vídeo só falando sobre penteado. Melhor, né? Que assim não fica tão comprido aqui, que já tô de olho aqui no cronômetro. Então, cabelo faz muita diferença. Então, dependendo do que você estiver vestindo, do que você estiver usando, o cabelo pode criar ruído também, certo? Quarto e último truque de imagem que você pode usar para transmitir mais maturidade. Aí aqui a gente vai falar como é que junta tudo isso. Junta tudo isso, sim, no estilo clássico. Sim, junta tudo isso em algo que é conhecido da gente, que é o famoso terninho, mas não só.
Você pode reinventar o seu terninho, mas sabendo que sim, essa é uma base que você pode trabalhar sobre ela, que evoca tudo isso que a gente falou até agora. Camisa social com golas rígidas, ou vestidos simples, não tão justos no corpo, saia reta, peças sem muitos detalhes, né? Mesmo que sejam jeans ou uma jaqueta, que tenha o mínimo de detalhe possível, né? Por exemplo, essas partes mais desbotadas, jeans estonado, rasgado, nada disso. Vamos para o que é atemporal. Pensa que você vai usar isso durante muito tempo e que nunca vai sair de moda. Então, se você tiver isso em mente, o seu guarda-roupa profissional ele vai ficar muito mais fácil de ser usado, muito mais dinâmico, porque você vai brincar com os acessórios. Olha que legal! Você vai brincar com o seu penteado, você vai brincar com a armação dos seus óculos, com a sua maquiagem, mas ali a roupa permanece uma base. E isso também demonstra solidez e consistência, porque você não vai ficar dependendo ali de ondas de tendências. Você vai ser alguém que tem ali o seu estilo muito bem estabelecido, e sobre esse estilo muito bem estabelecido, você imprime ali pontos de personalidade. Então é isso. Cada um desses aspectos, desses quatro truques, a gente poderia abrir e expandir muito mais, mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu vejo você na quinta-feira aqui no canal Identidade é Poder. Se inscreve no canal, manda, você ficou até aqui, você ficou até agora, então manda para alguém aí, ajuda sua amiga, ajuda você mesma, salva para você assistir mais vezes e a gente se vê na quinta-feira que tem vídeo novo. Um beijo, Identidade é Poder, tchau!